Vamos fechar nossos olhinhos, relaxar na cadeira, pensar em Jesus, agradecer por esse dia maravilhoso de vida, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Programa em agradecimento, Senhor, a Ti, a nossa Mãe Santíssima, a todos os trabalhadores do Cristo, que estão sempre conosco, nos amparando, nos ajudando nessa seara do Cristo. Pedimos, Senhor, não só por nós, mas por todos aqueles que aqui estão, e aqueles também que não puderam estar conosco. Pedimos, Pai, pelos que sofrem de hospitais, aqueles que também estão se recuperando, saindo da enfermidade. Pedimos, Senhor, pelos cárceres, por aqueles que estão presos em suas dores, em suas limitações, nos seus erros. Ampare a eles. Eles tanto são carentes e necessitados do vosso amor. Tomai conta também, Senhor, dos que estão na rua, aqueles que estão perdidos ainda sem se encontrar. O amor a eles é muito profundo. Senhor, pedimos a todos esses sofredores pelo nosso planeta, pelo nosso país, nosso estado, pelo nosso bairro. Possamos assim hoje ter esse momento de paz e tranquilidade no estudo da nossa vida, buscando sempre esclarecimento para nossas dores na vida. Fique conosco agora e sempre, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos estudar a página 65 do livro Na Seara do Mestre, que tem como título A Evolução da Guerra. Vinícius começa com uma frase de Jesus, que está lá em Mateus e Lucas, quando Jesus pergunta: julgais que vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, mas a espada. Vim atear fogo. E que mais quero se esse fogo está aceso? A gente vai voltar a isso mais tarde, porque o próprio Vinícius vai voltar nessa frase mais tarde. Então, depois a gente comenta. Vinícius continua, então, praticamente começa, dizendo que o homem põe e Deus dispõe. Reza um conhecido refrão popular. Esse adágio é muito verdadeiro, revelando sua sabedoria em vários aspectos da vida humana. Basta que tenhamos olhos de ver para verificarmos o seu acerto. O que quer dizer isso, O homem põe e Deus dispõe. A gente faz muitos planos na nossa vida, conforme aquilo que nos agrada, aquilo que a gente quer. Então, programamos parceiros, trabalho, profissão, várias coisas, E, de repente, vem tudo por terra. De repente, a gente vê as coisas cair por terra e aí é a hora que Deus dispõe. Ou seja, Deus nos ajuda a retomar, nas nossas escolhas, a perceber por onde estamos andando, o que nós estamos escolhendo, o que nós estamos fazendo. Relembrando, assim, aquilo que a gente programou, no nosso planejamento reencarnatório. O tema hoje é o tema evolução da guerra. Quando a gente fala em guerra, se a gente estivesse aqui fazendo uma tempestade, o que passa na cabeça da gente? Pensem vocês aí, o que passa na cabeça de vocês quando vocês ouvem assim, guerra, guerra? O que vem na cabeça da gente? Vamos aqui imaginar um pouquinho o que pode estar passando. O que a gente pensa? Em soldados, em armas, em exércitos? Pensamos em ataques, explosões, em canhões, ataques aéreos. Pensamos em morte, em órfãos, em perdas, em poderosos conquistando terras. Ou seja, a gente pensa, geralmente, quando a gente fala em guerra, em algo que está fora de nós, algo que
vem de pessoas poderosas, algo que está fora. Mas será que a guerra não começa dentro de nós? A proposta de Vinícius e a proposta de Jesus é justamente fazer-nos refletir que a guerra começa dentro de nós, dentro de cada homem, de cada ser humano. E Vinícius diz: a conflagração que ora assola o mundo é do mais requintado egoísmo sob suas expressões de cobiça, conquistas, imperialismo, hegemonia. Tudo isso começa dentro da gente. Tudo começa dentro do coração do homem. Nada obstante, no desenrolar dos acontecimentos, a guerra evolveu no plano rasteiro e ignóbil, onde foi gerada, para as esferas elevadas da espiritualidade, convertendo-se em luta da luz contra as trevas. Luta da verdade contra a hipocrisia e as imposturas. Luta da liberdade contra a opressão declarada ou mascarada. Luta da razão contra a força. Luta do direito contra o arbítrio e os privilégios. Luta da justiça contra a iniquidade. Essa luta toda que, desde que fomos criados como espíritos, desde a nossa primeira encarnação, a gente começa a vivenciar essa luta contra essa animalidade que tem dentro de nós. Que, enfim, é a luta de quê? É a luta do amor contra o egoísmo. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, no capítulo 7, ele fala dessa questão da evolução e da hereditariedade como essa luta evolutiva que acontece dentro dos espíritos, né? Desde que nós fomos criados. Ele diz que entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura esboça-se uma imensa luta. O homem que lascava pedra e que se escondia na furna, escravizando-se os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Então o homem começa, né, o espírito que nasce, ele começa a se indagar, ele começa a perceber que ele precisa pensar, que ele precisa pensar como agir, não dentro só daquela animalidade que existia dentro de si antes. E ele continua dizendo: constrangido a aceitar os princípios da renovação e progresso, refugia-se no amor e egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Então, o homem vai evoluindo nessa luta contra esse egoísmo que ainda existe, né, dentro de nós. Se a gente for pensar assim nas causas das guerras, né, das grandes guerras, das pequenas guerras, das guerras mundiais, geralmente, por que as guerras acontecem? Geralmente por desentendimentos religiosos, por não aceitar, né, uma religião do outro. Isso será que não acontece conosco? Será que aceitamos todas as profissões religiosas? Será que achamos que a nossa é a melhor que as outras? Que só a nossa salva? Então, a gente sempre pensa, né, a coisa maior ou fora de nós, mas a gente tem que pensar dentro de nós, porque tudo começa dentro de nós. Interesses políticos e econômicos, sempre a ganância, o querer ter mais, o querer ter poder, o querer ter status, disputas territoriais, rivalidades étnicas, então achar uma raça ser melhor que a outra. Tudo isso, todo esse conflito que acontece dentro do coração do homem e vai se expandindo, é isso que causa as guerras.
E aí Vinícius continua seu texto dizendo que a peleja generalizou-se abrangendo todos os setores. É de nação contra nação, é de povo contra povo, é de grupo contra grupo, no seio do mesmo povo. É de indivíduo contra indivíduo dentro do mesmo lar. É, em suma, do sentimento do bem contra o sentimento do mal, do recesso de cada coração, cumprindo-se assim o vaticínio daquele que é a luz do mundo e o caminho da verdadeira vida. E aí a frase de Jesus que retorna, né? Não vim trazer paz à terra, mas espada. Vim atear fogo, e que mais quero se esse fogo já está aceso? Então, aqui a proposta de Jesus de dizer que a sua proposta, que é a proposta do Pai, que é uma proposta de amor, vai gerar em nós conflitos, vai gerar em nós postura, tomada de decisão, tomada de posição. E aí, se a gente se retrata lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, o capítulo tem o título de Estranha Moral. Por que Kardec deu esse título? Porque justamente ele pegou frases de Jesus que parecem estranhas àquilo que ele sempre pregou. Jesus sempre pregou a paz, aí diz, eu não vim trazer a paz, né? Vim jogar filho contra mãe, mãe contra filho. Então, ele coloca esse título de Estranha Moral porque parecem frases estranhas, mas, na verdade, isso ele vem explicar aqui nesse item 18 por quê. Ele diz, essas palavras, como essa que Vinícius usa aqui, e outras, né, que está no capítulo 23, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria que sustentar antes de se enfermar. É aquilo que Joana de Ângeles diz, diante de Jesus você tem duas tomadas de posição, ou você ama ou você odeia, mas você vai tomar uma posição. E aí Vinícius diz, continua o texto, realiza-se, pois, a profecia do vidente de Nazaré. O fogo está aceso, suas chamas lançam às alturas imensuráveis os rubros clarões do incêndio que envolve o orbe terráqueo. Esse abrasamento só cessará após haver cumprido sua missão purificadora, destruindo as misérias e as injustiças sociais, preparando ao mesmo tempo a ambiência propícia à frutificação de uma nova humanidade que se regerá pelo direito iluminado pelas claridades do amor. Olha que interessante que Vinícius coloca, a missão purificadora. Então, quando esse fogo, né, que vem atear, essa tomada de posição, essa luta dentro de nós do amor contra o egoísmo, é com a finalidade de nos purificar, de nos elevar enquanto espírito. E aí, lá no capítulo 5 do livro Ceifa de Luz, é muitíssimo interessante a comparação que Emmanuel faz com a cruz de Cristo. Olhem para a espada aí fincada na Bíblia. Emmanuel diz que a espada ela tem a mesma configuração da cruz. Interessante, né? E aí ele faz essa alusão da cruz do Cristo com a espada. E aí ele diz que com Jesus a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Então, Jesus finca, né, no chão da história toda o seu amor até a morte e morte de cruz. E continua. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, desculpem, continua Emmanuel, não, aqui volto para Estranha Moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, Kardec diz que à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, e aqui a ideia nova a gente pode ver como a doutrina do Cristo naquela época e a doutrina espírita trazida, né, pelo codificador, né, codificada por Kardec. Essa ideia nova, então,
Qual é a importância? A medida da importância dos resultados se encontra onde? Na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, no bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira. Então, a intenção era matar a ideia, e achavam que matando Cristo iam matar a ideia, só que não foi bem assim, porque a verdade não morre jamais. Da mesma maneira como a gente viu já, né, em outros estudos, todas as perseguições que o Espiritismo sofreu. Quantos livros foram queimados, quantas perseguições foram feitas, e também estamos aí, né? Então, por quê? Porque a ideia é verdadeira e não adianta que não vai ser morta por esses ataques. Vinícius diz: os problemas sociais do pauperismo, do desemprego, da enfermidade, do crime e do vício revelados na parábola dos cabritos e das ovelhas, sob as figuras dos famintos, sedentos e nus, dos forasteiros que perambulam sem trabalho e sem lar, e dos doentes sem assistência, constituem questões de grande relevância, até aqui esquecidas e negligenciadas, conforme se deduz desta justa recriminação do juiz julgador. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Forasteiro e não me recolheste. Encarcerado e enfermo e não me visitaste. Está lá em Mateus 25. O efeito desse criminoso descaso recai sobre todos nós, diz Vinícius, começando nos dirigentes, que são os mais responsáveis, estendendo-se de grau em grau até aqueles que possuem a menor parcela de autoridade. Então, olha como Vinícius aqui puxa a nossa orelha, né? Todos nós somos responsáveis, porque essa guerra começa dentro de nós. A guerra do amor, do egoísmo que existe em nós contra, né, o amor que deve viver. Essa guerra que a gente tem que traçar constantemente, e a prática da caridade, ver no outro o Cristo que está ali. É isso que Vinícius traz. Então, somos todos responsáveis. Não podemos só jogar em cima dos outros ou dos governantes. Quando a gente deixa de fazer a nossa parte, quando a gente deixa de fazer um pequeno gesto, somos nós que temos que dar conta disso. E ele vai continuar depois dizendo isso também. Voltamos aqui à lição da espada de Emmanuel. Ele continua dizendo lá no capítulo 5. Assim, se recebeste a espada simbólica, cada um de nós, né, que o mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarrilhando sobre o pretérito a espada da nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora em que combateremos os inimigos da nossa paz. Que coisa linda, né? Transformar a nossa vida, transformar o pretérito, né? Ele diz aqui, né? A espada, a nossa insensatez, que a gente faça isso, né? De uma conversão numa cruz, né? Converter essa espada numa cruz redentora, como Cristo fez. Ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, de egoísmo e animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Palavras de Emmanuel. E Vinícius continua dizendo que os miseráveis, os desempregados, os enfermos e as vítimas do crime e do vício
clamam, onde quer que se encontrem, em nome do Cristo de Deus, contra o abandono a que foram voltados. Por isso que Jesus encarna seus males e suas dores debaixo dessa significativa expressão. Em verdade vos digo que todas as vezes que deixaste de assistir um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Aquilo que eu dizia antes, né? E que Vinícius já dizia também. Temos que fazer a nossa parte, somos todos responsáveis. Os párias e os órfãos protestam, pois, com ardor e veemência, como encarnações que são do rei julgador contra os foros da civilização materialista, ostentada pelas grandes e ricas nações através dos arranha-céus, palácios, rodovias, monumentos, indústria, comércio e arte. Protestam ainda em nome da moral e do espírito cristão, contra o cristianismo que se diz reinar numa sociedade onde o Cristo se apresenta faminto, sedento, nu, enfermo, encarcerado, forasteiro, jazendo esquecido e abandonado. A espada, diz Vinícius, foi desembainhada, o fogo está aceso, a profecia se cumpre. Assim termina Vinícius a sua página. E eu termino aqui trazendo Paulo. Paulo, mais do que ninguém, tinha essa experiência da guerra dentro de si. De quanto foi para ele, até porque ele também foi um guerreiro, né? Ele lutava, ele prendia cristãos, ele matava, ele perseguia. Então, ele tinha todo um aspecto realmente de luta civil, física, e que depois ele experimenta dentro do seu próprio coração, da sua própria existência. E é lindo esse texto de Efésios, que eu trago aqui no final, porque ele faz alusão a essas questões, né? Me foge a palavra agora. Essas armaduras, essas coisas que se usam na guerra, com um texto lindo, colocando como a gente deve se armar na fé. E aí vem a pergunta, né, que ele nos faz. Você está pronto para a batalha? E aí podemos nos perguntar, né? Nós estamos prontos para essa batalha? Para a batalha da luta entre o egoísmo que existe dentro de nós, entre as nossas paixões, para vencermos tudo isso e para que o amor impere? Estamos prontos para a batalha? E aí, se dizemos sim, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Usem o cinturão da verdade. Olha como ele vai fazendo a correspondência, né, dos artefatos. Usem a couraça da justiça de Cristo, que guarda o nosso coração. Usemos o escudo da fé. Nos calcemos com as sandálias nos nossos pés para a preparação do Evangelho da Paz, para o anúncio do Evangelho da Paz, colocando o capacete da salvação. E aí, vamos fazer a nossa oração com essa música. Eu acho que, vamos ver se Raquel consegue colocar. É uma música que fala de perdão. Eu acho que diante de todo esse egoísmo que existe dentro de nós, dentro de cada pessoa, e em si, da humanidade, né, e que a gente vê tanta dificuldade, vamos ouvir essa música pedindo perdão. Perdão, cada um de nós, perdão por toda a humanidade, perdão por aqueles que creem, por aqueles que não creem. Tá dando para ouvir?
Vamos pedir perdão. Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está, é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Obrigado, ó Pai, porque na sua infinita misericórdia constantemente nos perdoa. Obrigada por essa noite, pelo estudo, pela reflexão. Continuai conosco agora e por todo sempre. Amém. Se alguém quiser se colocar. Quando você perguntou assim, quando se fala em guerra,
que a gente lembra, né? Agora a gente não lembra o final. A gente não lembra de se proteger desta forma, como foi quem que falou ali? Foi o Emmanuel, né? Com capacete, com o escudo. E é uma coisa que a gente... É uma reflexão que a gente fica assim, nossa, né? A gente vive em guerra, tão em guerra, que a gente não... E a gente usa isso e não percebe que usa. A gente não percebe que usa. Porque senão a gente já estava caído há muito tempo. Adorei, Valéria. Ótima reflexão. Grata, Valéria, pelo estudo. Eu fiquei aqui pensando, não em nós que vivemos nessa guerra, nessa luta de nós contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, mas eu fiquei pensando naqueles que ainda não se deram conta de que devem começar a batalhar, porque são batalhas diárias para a gente chegar um dia a ganhar essa guerra. E vocês já imaginaram que tem muitos que ainda não se deram conta disso? E a gente está aqui pedindo perdão, né? Porque já tem conhecimento disso tudo, a gente se cobra, mas tem muita gente que ainda não despertou. E nós temos conhecimento de que os dias são chegados. Como ficarão essas pessoas? Eu acho que a gente também tem que, além de da nossa oração, pedir perdão a Deus, também pedir a Deus que dê uma ajudinha para que esses corações sejam tocados e eles comecem a despertar, que precisam começar a viver essas batalhas. Maravilhoso estudo, muito boa reflexão. E esse foi o grande... Desculpa. Fala. O grande conflito do Cristo e a grande tristeza, né? Quando fala que Cristo se entristeceu, foi exatamente isso. A tristeza do Cristo foi ver aqueles que não estavam entendendo nada. Esse foi o sofrimento maior do que a própria cruz, do que a própria dor da cruz. Era a dor de ver aqueles que, e tanto que ele pede, Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Isso que a Regina colocou, né? Quando ele bota ali, o homem põe e Deus dispõe. Né? Se a gente for ver a história, a nossa história é Deus botando várias pessoas para nos despertar no decorrer da nossa evolução. E as religiões eram usadas para esse despertar, né? E as pessoas se perdiam dentro das suas vaidades, da sua falta de entendimento. Aí vem Jesus falando, não, já que eles não querem me ouvir, os que estão dentro das religiões, na qual eu chamei tantos profetas, enviei tantos discípulos, tantas pessoas para falar em meu nome e ninguém entendeu, eu vou falar para os pobres. Quem sabe com eles eu tenho mais êxito. E ele veio falar para aqueles que realmente não tinham conhecimento de nada. E essas pessoas com seu coração atenderam o chamado. Então ele bota ali, o homem põe, Deus dispõe. O homem está tendo a opção, tem oportunidades o tempo inteiro, desde o início do mundo. Ele via para a gente enviados falando sobre a nossa evolução e a nossa necessidade de evoluir. E quando a gente se prepara para isso, ele dispõe de nós. Ele nos capacita, nos fortalece para a gente andar para frente. Né? E a gente fica assim, ué, o que eu vou fazer com isso? Não sabe o que vai fazer. A Regina falou, as pessoas ainda ficam assim, para que é isso? Não sei. Aí guarda o capacete ali em cima para enfeitar a estante, guarda o cinturão no armário para quando ele tiver uma roupa bonita ele botar. E não sabe usar as armas, né, de defesa que ele nos deu, porque ele não dispõe. Ele não dispõe dessa vontade. A gente está dentro do centro espírita, as pessoas na hora do trabalho falam assim, não tem tempo. As pessoas falam, sai do centro, ou sai da casa espiritual, seja onde ela está,